aqui no país, né? Então, eu sou professor, né, da área da saúde, no curso de medicina e fisioterapia, farmácia de outras universidades também, né? Então, na Universidade de São Francisco, eu trabalho com a graduação e com a pós-graduação no ensino de morfologia, tá? Voltado tanto para anatomia humana quanto para medicina legal, tá? E aí eu também, além da Universidade de São Francisco, eu atuo no Centro Universitário São Camilo, no Instituto de Pós-Graduação, né, que é o IPOG, que tem alguns polos, né, em alguns estados brasileiros, né, na Unimetrocamp, tudo trabalhando com a parte de pós-graduação. Então, essa dinâmica que eu realizo na graduação aqui na Universidade de São Francisco, que é o que eu vou relatar para vocês hoje, eu já apliquei em turmas de pós-graduação também de outras instituições. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que nós temos ali uma oportunidade de adaptar essa, né, dinâmica para qualquer área que seja, para qualquer público, né? Seja esse nosso, né, estudante, tá? Seja de uma área da saúde, seja de uma área de exatas. Então, nós temos aí a possibilidade de adaptar. E além de atuar, né, nessa parte de ensino de graduação e pós-graduação, eu sou palestrante na área de neuroeducação, né, ensinando ali, trocando, né, com os profissionais da educação, como é o olhar da neurociência para, né, o que a gente tem como aprender, tá? Então, né, tudo começou no componente curricular que a gente chama de anatomia humana. Então, né, nós temos aí a anatomia, ela sendo para a gente um dos componentes curriculares que é bastante temido pelo pessoal, né, que está se graduando. Às vezes, um veterano, uma veterana, ela chega, já começa a tocar o terror com o nosso estudante, que estamos recebendo ele ali, muitas vezes no primeiro, segundo semestre, né, e ele já vem assustado, ela já vem assustada com, né, vários comentários, né, dos colegas. É difícil, tem muita coisa, tem que decorar bastante. Então, eu falei assim, poxa, eu estou num componente curricular que eu já tenho bastante aversão, né, a grande quantidade de informação que você tem nesse componente, mas é fundamental para a formação deles, né, e eles gostam da anatomia. Então, como que eu faço para aproveitar esse gostar da anatomia e deixar o ensino com qualidade, mas de forma um pouquinho mais palatável para eles, né? Então, antes de chegar e pensar sobre como eu iria entregar para esses estudantes a qual estou trabalhando, né, eu tive que entender a minha formação. Porque, como foi dito pelo Vinícius inicialmente, eu sou fisioterapeuta, eu não sou um pedagogo, né? Eu não tive na minha graduação, né, ensinos que me ensinassem a chegar na sala de aula e usar a ferramenta mais adequada para aquele público. Eu não tive ferramentas, né, de como filtrar, né, quais são as necessidades daquela população ao qual eu estou né, estou atuando ali como docente. Né, a nossa formação, na maioria dos casos, tá, não estou generalizando, mas na maioria dos casos, é puramente técnica, né? A gente verifica que os professores que estão no ensino superior, a maior parte, né, tem ali um mestrado, um doutorado, né, e ele vem com a bagagem, né, da graduação, escolhe uma área ao qual vai se especializar e aí acaba caindo numa sala de aula, seja por opção, né, ou seja por um estágio docente ao qual é submetido durante, né, essa parte do stricto sensu, né? E aí, muitas vezes, como que a gente prepara a nossa aula? Seguindo os exemplos dos professores que nós tivemos. Então, a gente acaba replicando os métodos ao qual a gente foi apresentado. Só que eu pensei assim, poxa, pensando nessa situação, né, que eu não sou um profissional da área da educação, que eu tenho um exemplo de professores mais tradicionais e a população ela está mudando, né, pensando em faixa etária, né, em pessoas que estão chegando muito novas para o ensino superior, né, turmas atípicas, muito lotada a sala de aula, às vezes, né, muitas vezes a pessoa não chega com o preparo que a gente precisaria que elas tivessem para estar naquela sala de aula do ensino superior. Como que eu faço para lidar com isso? Eu tive que me especializar, né? Então, né, eu verifiquei que quando eu era colocado para ser docente, eu não estava preparado pedagogicamente para ser um docente de acordo com a minha formação. E aí eu fiz uma pós-graduação, né, em ensino superior, né, em docência e ensino superior, e a partir daí eu fui buscar algumas metodologias, estudar elas, né, para que eu pudesse aplicar alguns métodos
durante a minha sala de aula. E com isso eu verifiquei que eu tive muita dificuldade, porque a maioria das pessoas com qual eu trabalhava eram aqueles professores mais antigos, que eram restritos ao modo tradicional. Deu certo para eles e eles continuavam, né, replicando o que lhes foi ensinado. Porém, eu trazendo algo novo, eu comecei a enfrentar por alguns, né, uma barreira, e outros colegas abraçaram a ideia e quiseram surfar junto aí, aprendendo também. Então, né, se a gente for parar para pensar que nós éramos replicadores, né, que nos eram apresentadas, né, das mecânicas de aulas ao qual a gente aprendeu anatomia, por exemplo, que é o componente que eu estou, mas poderia ser qualquer um, né? Como que me ensinaram, né? Como que eu vou montar uma boa aula de anatomia, puxando para minha área? Não tem para gente aí, né, um caderninho, uma receita de bolo, né? A receita da melhor aula de anatomia, né? E aí a gente pensava lá atrás, né? Uma melhor aula de anatomia tinha que ter uma pitadinha de arte, respeito ao corpo doado, né? Isso a gente vai ter que usar sem moderação nessa receita. Os slides, né? Eles têm que ser criativos, mas também pode ser substituído por lousa. Então a gente fala nem slide, mas a apresentação, o que você vai apresentar para o estudante ou para quem está recebendo essa sua fala, né? Uma vez eu ouvi, né, num curso que fiz, né, que é um presente que você está preparando. Então, eu gostei muito dessa definição. Então, meus slides eu sempre tento preparar na medida do possível como se fosse um presente para entregar aos outros, né? Dissecação para nossa área é imprescindível, então é à vontade também. Uma pitadinha de correlação clínica, porque todo aluno que é da área da saúde ele gosta da clínica, né? Mas não deixar, né, que o conteúdo passe do ponto. O que significa isso? Sobrecarregar o aluno, né? Nós temos ali uma quantidade importante de conteúdo, mas eu tenho que dosar o quanto e como eu vou passar. E harmonizar a teoria com a prática. Então, teoricamente, se a gente fosse parar para pensar, essa seria a melhor aula de anatomia. Mas eu não tenho um caderninho que vai me mostrar o caminho que todo mundo tem que seguir, porque isso é muito particular. Temos pessoas que têm habilidades com tecnologia, outras não. Temos pessoas que têm muito conteúdo e têm dificuldade de colocar isso, né, de forma mais reduzida. Então, nós temos que, né, entender aí como que isso, né, vai ser colocado em prática, né? E, como eu disse para vocês, né, eu era um docente que aprendi com slides totalmente assim, sobrecarregados, né, onde cada tópico traria uma definição para a gente, e o slide, ele era como um guia para o professor. Isso foi o que me foi ensinado lá no passado, né? E eu verifiquei que eu não tinha conhecimento nenhum, né, de nenhuma parte de metodologias de ensino, nem, né, por exemplo, o que era um ensino sócio, né, interacionista, o que era um ensino construtivista, né, o que era um ensino baseado na teoria, na metodologia freiriana, né? A que mais eu tinha um pouquinho de familiaridade era a metodologia ativa, por conta que eu tinha alguns professores que tentavam aplicar. Então, eu falei, opa, eu vou pegar a tradicional e a metodologia ativa e eu vou buscar um pouco mais sobre elas. E aí, pensando nessa metodologia ativa, né, nós vimos que o estudante ele era o centro da dinâmica da aprendizagem, né, e eu tinha que despertar ele para a ação. Ele era o meu protagonista. Então, eu teria que fugir do tradicional. Isso ao meu olhar, tá? Então, se eu colocasse slides sobrecarregados como esse que está sendo apresentado para vocês, muitas vezes ele iria dispersar na primeira vez que eu fosse falar sobre esse conteúdo que está aí. E aí eu falei assim, opa, então, né, tô tendo uma dificuldade, o que eu vou fazer? Chegando em sala dos professores, muitas vezes eu ouvia falar, a sala não tem engajamento, né? Eu via professores reclamando que estava transmitindo o conteúdo, mas a pessoa não estava ali para receber o conteúdo como antigamente a turma dele recebia. E essa é uma fala constante que eu observava na sala dos professores. E aí, né, eu falei, opa, esse engajamento, o que é esse bendito engajamento? Qual que é a essência? O que a neurociência traz para mim, né? Se lá atrás já era difícil o engajamento, imagina agora, depois da pandemia. E eu busquei, né? Então eu falei assim, opa, já que eu tenho que buscar um engajamento
para fazer com que eu desperte uma emoção na pessoa e ela consiga receber melhor o que eu estou trazendo, né? O que eu posso fazer para melhorar? Fui buscar a minha formação, então fiz um curso de docência, ensino superior, como eu falei, busquei, né, curso voltado para a parte de gamificação, né, busquei, né, cursos, inclusive, né, voltado para o humor, fiz um curso de palhaço, fiz um curso de improviso, né, com referências na área, inclusive, né, nós temos aqui o Márcio Balas, que é um referência na área do palhaço e do improviso, fiz um curso com eles, fiz um curso na Companhia Barbicha de comédia, de improvisação, porque o professor é o que mais improvisa, né, porque a gente prepara um conteúdo para a sala de aula, mas a gente nem sabe se a gente vai dar conta daquilo, porque dependendo do que acontece em sala de aula, a gente tem que improvisar, né? Então, busquei, né, além desse curso de palhaço, de improviso, um curso de storytelling para poder me ajudar, né, nessa arte das narrativas, de como melhorar a minha dinâmica de aula. E aí, durante esses cursos, né, onde nós aprendemos ali alguns recursos bastante interessantes, eu falei assim, poxa, com essas ferramentas somadas agora ao conhecimento técnico que eu tenho, né, eu consigo melhorar um pouquinho a apresentação desses conceitos que eu tenho que apresentar. Se eu busco engajamento, né, eu tenho que entender o que é esse engajamento, porque agora eu tenho a ferramenta para buscá-lo. E aí, né, eu fui atrás do que era o bendito engajamento. Então, pensando no engajamento para a aprendizagem, nós temos ali 3 tipos de engajamento bastante importante. O engajamento comportamental, né? Que esse engajamento comportamental ele está, né, associado para a gente, né, a comportamentos mais facilmente observáveis, né, como a participação efetiva do estudante nas atividades. E ele é mensurado ali, né, a partir dos aspectos quantitativos mesmo, ou seja, como a frequência, o tempo despendido para ele realizar essa atividade e as notas obtidas, né, nos testes que a gente predispõe para avaliar o conteúdo, ou a habilidade, ou a competência que a gente está desenvolvendo. Um outro, né, quando a gente pensa em engajamento, nós temos o engajamento cognitivo, né? Esse engajamento cognitivo, né, que está aqui em cima para a gente, quando a gente pensa nesse engajamento cognitivo, tá? Ele demonstra o nível de investimento e a valorização, né, que o estudante apresenta em relação ao seu próprio aprendizado. Ou seja, estudantes motivados, eles são mais persistentes e eles optam por desafio. Então, quanto que ele está, né, se dedicando fora da sala de aula, né, para buscar a mais, né? E aí, uma outra questão que não menos importante quando se trata de engajamento é o engajamento emocional, tá? E aí, né, pensando nesse engajamento emocional, esse engajamento emocional é quando o estudante ele apresenta atitudes, né, e reações positivas em relação à instituição, aos professores, ao aprendizado, aos amigos que estão ali. Então, é muito importante, né, que o estudante ele se sinta parte dessa comunidade, né, para que a sua participação nesse mecanismo de construção da aprendizagem, né, seja obtido de melhor forma. Então, a somatória desses 3 tipos de engajamento para a aprendizagem é fundamental. E aí, né, pensando nessa questão, entendendo o público, que ele tem que pertencer, né, a um grupo que está ali, essa questão do pertencimento é muito importante, eu falei assim, poxa, o meu grupo, a maioria é adulto. E eu sempre, né, ouvi e fui educado na minha formação com o termo pedagogia. Mas estudando, eu vi que pedagogia não era para o meu público, né? Porque pedagogia é educação voltada para criança e para adolescente, né? E o público que eu tinha na minha sala de aula eram, né, pessoas mais velhas já, né? Ou seja, já eram adultos, mesmo que sejam adultos jovens, mas eram adultos, já tinham passado a fase da adolescência, tá? E nesse caso, né, quando a gente pensa em pedagogia, né, a educação ela é voltada para criança e adolescente. E essa aprendizagem que a gente fala na pedagogia, né, a gente fala que o ensino é centrado no professor, né? Agora, quando eu pensei assim, poxa, estou errado, então eu vou ter que partir para andragogia. Então, na andragogia, né, quando a gente fala da andragogia, eu já tenho ali, né, a educação voltada para adultos. A gente fala, então, que nessa questão da andragogia, né, a aprendizagem ela é centrada no estudante, certo? E não no professor, como na pedagogia a gente trabalhava. E olha que interessante.
Então, a gente verifica que a pedagogia, então, é aquele processo de aprendizado infantil, né? Então, esses focos, o professor é o centro e ele transmite a informação para o estudante. E a andragogia, o processo é voltado, né, para o estudante. Então, existe um facilitador, que é o docente, e eles mantêm a troca. Então, quando a gente pensa na andragogia, né, ela tem alguns princípios que mudaram o meu olhar para a educação. E o porquê que eu estou falando tudo isso? Porque eu precisei entender tudo isso para montar uma dinâmica que foi assertiva para mim, né, para minha sala de aula. Então, né, quando eu penso no princípio da andragogia, que é esse nosso foco agora, porque no meu caso o ensino era voltado para adulto, né? Os adultos, eles precisam saber o porquê que eles precisam aprender aquele determinado tema antes de começar a estudar. Então, se eu pegar, por exemplo, e colocar, né, numa apresentação para eles quais são os objetivos da aula, né, e para que ele precisa saber daquilo para a formação médica, para a formação de um enfermeiro, né, para a formação de uma, por exemplo, de um médico veterinário ou de qualquer outra área, né, até aplica-se também nas exatas, nas humanas, por exemplo, né, ele vai entender o motivo que ele vai estar aprendendo aquilo antes de começar a estudar. Então, isso já me facilita o aprendizado. Né? Então, a gente fala, né, que um dos princípios da andragogia é a necessidade de saber. Então, ele precisa ter clareza, né, do que ele irá aprender, por que ele deve aprender e como esse processo vai acontecer com ele. Porque a partir da hora que ele sabe disso, para ele a construção fica mais facilitada. E para a gente que vai trabalhar também. Quando a gente pensa ainda aqui em andragogia, né, um outro princípio que a gente trabalha é o autoconhecimento do aprendiz, né? Por que isso é muito importante para nós? Porque assim, né, quando a gente pensa no adulto, ele precisa poder interferir nesse processo de aprendizagem, né? Então, ele tem que ter a liberdade de sugerir formas de abordagem, de destacar o que é relevante para ele. Então, é importante eu ouvir o aluno. Quando eu pensava na pedagogia, né, o aprendente ali, ele não tem essa bagagem ainda, né? Agora, uma passagem de ensino para adultos, ele já tem uma bagagem. Então, eu tenho que aproveitar essa bagagem que ele tem e isso vai fazer com que ele interfira no processo de aprendizagem, certo? Que eu vou lapidando de acordo com a necessidade de cada componente curricular, né? Então, a gente fala, né, que esse princípio, né, ele é muito importante. E, além dele, né, um outro princípio, né, que contribui bastante, é a parte da experiência do aprendiz. Então, ele contribui para a aula, compartilhando o conhecimento prévio que ele traz ali. É essencial, né, que a gente consiga, então, buscar e valorizar o que ele já sabe. Então, muitas vezes eu começo a aula, por exemplo, né, buscando, né, por exemplo, o tema é sistema esquelético. Eu falo, você sabe quantos ossos o indivíduo tem? Qual que é o osso de tal segmento? E eu vou buscando, trazendo o que eles têm. Muitas vezes eu faço algumas dinâmicas para que a gente comece, por exemplo, falando todos os ossos com a letra A, depois com a B e volta. Então eu vou buscando, ele vai trazendo conhecimento, percebo o que ele já tem. Tá? Então isso é importante, né, no ensino do adulto, tá? E um outro princípio também, né, que a gente fala da andragogia, é a prontidão para aprender. Então, o adulto ele precisa ter consciência de que aquele conteúdo que a gente vai estar trabalhando com ele é necessário para o próximo passo que ele vai dar na vida dele, por exemplo. Tá? Isso é muito importante. E a orientação para aprender é fundamental. Então, a gente fala, né, que isso envolve, né, a forma como o professor ele vai guiar esse processo, né? Ou seja, qual é a estratégia que o professor vai utilizar. Então, nós temos, né, essas partes que são princípios da andragogia, e um dos destaques que eu trago para vocês é a motivação para aprender. Então, é fundamental a gente pensar como que eu vou motivar o meu aluno. Qual a estratégia que eu vou provocar essa motivação dele? E a motivação ela tem que ser intrínseca, né? Muitas vezes, né, se ela vem extrínseca, ela consegue ser estimulada, mas ela passa rápido. Se é uma motivação intrínseca e eu consigo trabalhar isso, me transforma, né, de uma maneira melhor, tá? E pensando nessas questões, então, dos ensinos, eu fui buscar várias, né, literaturas que pudessem embasar o que eu fosse fazer em sala de aula. E aí, muitas coisas, né, eu acabei encontrando e eu verifiquei que não era bem assim, né? Que me apresentavam em alguns cursos, que eu ouvia falar muito na internet,
mas não era fundamentado pela ciência. Então é muito importante que a gente vá buscar informações que sejam fundamentadas pela ciência. Por exemplo, me foi apresentado em várias apresentações, congressos, né, a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, né, falando que o indivíduo, né, ele aprende, por exemplo, retém, né, no caso, 10% se ele lê e 95% do que ensina para outras pessoas. Mas será que é assim mesmo? Será que isso tem fundamento científico, né, para eu poder montar uma gamificação usando essa pirâmide? Aí acabamos verificando que não, né, que isso é uma fake news, tá? Então o que a neurociência diz? Né? A gente fala que embora, né, essa pirâmide ela seja popular nas organizações e apoiada por muitos consultores educacionais, né, essa proposta de Glasser aí ela carece muito de comprovação científica, tá? Então algumas empresas, alguns, né, profissionais, eles aproveitam desses modismos corporativos, que não tem muitas vezes, né, uma base na literatura formal, e geram resultados percebidos na prática empírica, e muitas vezes fundamentando o uso da sua base, que é essa pirâmide. Então, teoricamente, né, a pirâmide ela não tem fundamento científico, né, quando a gente pensa, né, na maioria dos estudos validados. E tá, poxa, essa pirâmide eu não vou usar, mas o que a neurociência traz então que eu possa aproveitar e melhorar a minha aula, né, baseando aí, né, nas evidências científicas que temos, né? Então, a neurociência fala o seguinte pra gente, que a emoção, ela é o fator chave na aprendizagem. Então a gente fala que os estados de ânimo, né, as emoções, o nível de alerta, a ansiedade, né, os estresses também, eles modulam fortemente a memória do ser humano. Então, quando a gente pensa nesse fator, a gente verifica que a emoção nesse processo de aprendizagem, ela é o fator chave, né? Ela determina para a gente, né, se a maioria do que a gente está aprendendo, ou seja, a maioria das informações, se ela vai ser armazenada com uma memória duradoura, sem precisar muito de repetição. Então, a gente fala que os momentos mais marcantes da nossa vida, né, geralmente ela tem um forte componente emocional. Por isso que a gente, né, lembra muitas vezes para a vida toda. Então, se você for parar para pensar aí, né, perguntar para vocês assim, ó, o que o professor ou a professora ensinou no seu terceiro semestre? Né? Tenho certeza que você vai lembrar de algo que teve uma emoção, seja ela de valência positiva ou de valência negativa, né, mas ela te ajudou a fixar. Então, né, quando a gente pensa nessa questão do aprendizado, a emoção ela é um fator chave. Então, quando uma experiência de aprendizagem ela é acompanhada por uma emoção, a consolidação, né, dessa memória, ela se torna muito mais forte, né? Então, a intensidade dessa emoção ela influencia no processo, né? E isso para todos os tipos de aprendizagem, inclusive dentro da sala de aula, tá? Então, uma coisa que a gente tem que explorar muito é a emoção. Né? Isso já é muito fundamentado pela neurociência da aprendizagem aí. Uma outra questão, além da emoção, é o estresse. Né? O estresse, né, ele também está relacionado para a gente com o mecanismo de aprendizagem. Então, se a gente observar esse gráfico, né, ele mostra para a gente a performance do indivíduo e, né, a quantidade de estresse que foi aplicado. Então, existe, né, uma quantidade de estresse adequado que a gente tem que colocar durante as nossas atividades de aprendizagem, né? Porque se eu colocar um estresse, né, demasiadamente bem curto, o indivíduo ele vai mais procrastinar do que aprender. E se eu coloco muito estresse nessas atividades, ele vai mais ter ansiedade e frustração do que a retenção de memória. Então, o estresse ele tem um papel muito importante na consolidação de memória, né? Então, existe para a gente um nível adequado de estresse, onde ele vai produzir para a gente um melhor desempenho do indivíduo. Então, nas minhas propostas pedagógicas, eu tenho que pensar em como eu vou colocar esse estresse junto com a emoção. E, por fim, né, uma outra questão que ajuda muito, né, é a prática de exercício físico. E eu coloquei propositalmente um modelinho simples aqui, um desenho simples, né, do cérebro malhando, porque, assim, um dos moduladores da aprendizagem que merece destaque, então, é a prática de exercício físico, porque eles vão estimular para a gente a liberação de substâncias, né, que são essenciais para o crescimento neuronal e a sua parte de sinaptogênese, né? Então, a gente fala, né, que o exercício físico, né, ele fortalece a sinapse para a gente, né, e isso acontece porque existe para a gente uma liberação do fator neurotrófico derivado do cérebro aí, né, o BDNF, né, que a gente fala, que vai ajudar a promoção,
né, dessa sinaptogênese aí, né, que nós podemos desenvolver durante as plasticidades neuronais, né? Então, a prática de exercício físico, ela tem que ser estimulada, seja no ensino médio, no ensino fundamental, inclusive na parte do ensino superior. Porque uma pessoa que faz a prática do exercício físico, seja acoplada ao seu ensino, como as atléticas, por exemplo, né, ou fora da universidade, né, uma prática de algum esporte, ou até a própria, né, musculação isolada ali, já ajuda na liberação, né, desse fator neurotrófico derivado do cérebro, que vai facilitar a retenção de memórias, né, o armazenamento. E aí, depois que busquei tudo isso, veio a ideia, poxa, o que eu vou fazer para minha sala de aula, então, juntando todas essas questões, né, que eu estou, né, agora já mais familiarizado, né? Veio uma ideia de utilizar o que a gente chama de gamificação. Então, eu falei assim, vou utilizar. Então, vou gamificar, tá? E aí, quando eu penso em gamificar, né, eu posso falar para vocês que essa gamificação, ela é diferente do que a gente chama de game design, tá? Para mim, deu uma falhinha na internet aqui. Para vocês, está tudo ok? Dá um feedback para mim, por favor, se vocês puderem, por gentileza. Por aqui tudo ok, professor. Tudo ok? Perfeito, então, Liz, muito obrigado aí. Show de bola. Vocês, né, ficaram com até a parte que eu falei da gamificação para vocês, que foi onde eu optei por utilizar, certo? E pensando nessa premissa, então, né, da utilização da gamificação, eu achei muito interessante, né, que a gente acaba, né, confundindo gamificação com game design. E não é a mesma coisa, né? Game design é produzir jogos, né? Gamificação é utilizar elementos dos jogos, né? E lá no passado, antes de ter o conhecimento sobre o que é gamificar, eu ia para o site, produzia alguns jogos, tem sites livres aí que me permite utilizar alguns jogos para colocar em sala de aula, né? E fazia o aluno jogar para treinar. Eu achava que isso era gamificar, mas depois eu verifiquei que não era, né? Quando estudei, tive aprendizagem sobre a situação, eu verifiquei que gamificação é diferente de game design, né? A gamificação é a utilização, né, de técnicas mecânicas ou design de jogos, né, aplicados a situações que não são jogos, né? Então, gamificar, né, que é conhecida também como gamification em algumas literaturas, consiste para a gente em utilizar dinâmicas ou mecanismos dos jogos para que eu possa engajar o estudante, promovendo nele reflexões, né, estimulando ele a solucionar problemas e desafios. E ela é muito utilizada não só em ambiente de sala de aula, né, em empresas também, monitorias. Então, o pessoal que dá monitoria aí, você pode gamificar a sua monitoria, você consegue gamificar provas, você consegue fazer um monte de coisa com a gamificação, usando elementos de jogos. E, né, a literatura traz para a gente que isso melhora para a gente a memória, a retenção do conhecimento que foi aprendido, então fica de forma mais facilitada, e transforma a percepção sobre o processo de aprendizagem, né, tornando ali um movimento mais prazeroso para quem está recebendo, né, essa proposta. E, contudo, vai desenvolver ali, né, e estimular a autonomia, né, fazendo então o protagonismo, né, do estudante acontecer. E aí, né, estudando a gamificação, eu vi que temos elementos, né, de um mecanismo de gamificação. Então, qualquer gamificação que a gente vai realizar, eu tenho que ter metas, regras, sistema de feedback e participação, ela é voluntária. Isso é o principal, né? Metas, quando você vai jogar um jogo, você vai verificar lá, né, que ele já mostra para você qual é o objetivo daquele jogo, né? Regras, toda vez que você vai jogar um jogo, aparece para você, seja um jogo de tabuleiro, seja um jogo, né, um game mesmo, um videogame ali, aparece quais são as regras, o que você pode ou não pode fazer. Feedback, né? Se você faz algo que é positivo, ele te dá um prêmio, né? Ele te dá um feedback que foi legal aquela sua ação. Se você faz algo que não poderia, ele te dá uma penalização, né? Vamos chamar assim. Então, é um feedback para a gente também, que não foi tão assertiva a nossa escolha. E se vocês, né, repararem, quando eu falo em participação voluntária, eu estou falando para vocês, né,
dessa situação em que nós temos aí, né, o indivíduo, se ele quer jogar um videogame, ele vai e liga o videogame. Ninguém, né, faz com que o videogame já esteja ligado para ele fazer a ação de jogar, né? Então ele opta por participar daquele momento. No jogo, na gamificação, é importante isso também, né? Então, se a gente for parar para pensar nesses elementos da gamificação, onde nós temos meta, regras, né, sistema de feedback e a participação voluntária, né, faz com que eu olhe para trás e veja que tudo isso existe nos jogos ao qual a gente foi apresentado. O pessoal mais antigo vai conhecer esse jogo, outros não. No Ludo, né, nós tínhamos uma meta, né, que era colocar para a gente todos os pinozinhos dentro da casinha. A regra, eu só poderia fazer isso, andar na casa, de acordo com o jogar dos dados, né? Sistema de feedback, né? Por exemplo, quando eu fazia algo que não era adequado, eu voltaria. É uma penalização. E quando eu, né, por exemplo, tinha um objetivo e cumpria uma meta de chegar na casinha onde outro estava, ele voltaria para casa novamente. E assim, sucessivamente. Então, né, para jogar, voluntário. Então, quando a gente pensa em qualquer jogo, né, se a gente olhar para um ambiente de jogo, né, a gente verifica que a gente pode gamificar qualquer atividade da vida da gente, né? Então, por exemplo, eu estabeleço um desafio, isso eu posso colocar para uma disputa em equipe, para uma disputa individual, seja em sala de aula, seja na empresa. Eu posso definir uma condição de vitória, por exemplo, ganha quem fizer tal coisa, então é a meta que a gente comentou. Eu posso criar um sistema de pontos, né? Olha o score aqui em cima. Né? Eu posso criar um sistema de pontos. Eu posso oferecer recompensa para ele, né? Eu posso atualizar os quadros de líderes, né? Dependendo do que eu quero para aquele momento de jogo. Eu posso fornecer emblemas, né? Eu posso, né, trazer para ele ali, associando a rede social, montar um esqueminha para ser exposto, né? O que a gente fala, a visibilidade em redes sociais. Então, eu posso fazer muitas coisas utilizando elementos de jogos, né, em qualquer fase da vida. Né? Por exemplo, olha aqui, o antigo Pac-Man, né, ele tinha o objetivo de comer as frutinhas antes dos fantasminhas pegarem ele. E o que é muito importante, quando o fantasminha pega o bonequinho, ele perde uma vida. É a mesma coisa, quando o aluno erra, ele pode ter uma segunda oportunidade nessa dinâmica, certo? Porque senão ele vai falar assim, poxa, eu vou morrer, não vou jogar mais, então desisto, né? Então ele tem que ter a oportunidade de se ter uma nova chance. E isso, se a gente for parar para observar, esse mecanismo, né, de metas, regras, sistema de feedback e participação voluntária, tem no Ludo, tem no Super Mario, tem no Pac-Man e temos também nos joguinhos de corrida, né? Quando a gente olha para os jogos de corrida, né, a gente verifica que esses joguinhos de corrida, eles, né, tinham também uma meta, que era um objetivo chegar em primeiro lugar na corrida, né, e outro objetivo era não bater, né, então a gente verifica que ele desvia do carro, olha aí para vocês verem, não pode bater nos carros e não pode ter avaria também batendo, né, nas montanhas aí dessa imagem, né, e o objetivo é chegar lá no final em primeiro lugar. Então, nós temos aí metas, nós temos, né, além das metas, o sistema de feedback, algumas regras. Então, todos os jogos apresentam para a gente essa questão. E aí eu falei assim, poxa, todos esses elementos, como que eu vou começar, então, a gamificar? Como que eu vou dar o start nessa minha aula? Né? Então, o start ele foi dado. E aí, o professor ele pode fazer o seguinte, a primeira coisa que ele vai fazer é a escolha dos temas, né? Então, o professor vai lá e vai ser direcionado à escolha do tema dele. Então, ele seleciona um tema e elabora para a gente um conjunto de desafios ou missões, né? Que seja de forma faseada, que o estudante ele consiga, né, ter uma sequência, né, daquela atividade. Um outro tópico, né, para você gamificar, seja uma aula, seja qualquer coisa, é criar missões, né? E aí, o professor, ele vai lá, dá a possibilidade de apresentar o problema central, né, a ser trabalhado, e de que maneira vai se atingir isso durante os jogos. Para isso, né, é muito importante também que nós tenhamos definidos ali
os cenários, né? Então, o professor ele pode, a partir de um cenário, né, relacionado ao problema central, né, utilizar aquele cenário para dar um mecanismo de feedback para o estudante, né? Seguindo, né, por esse caminho, nós temos aí o professor, né, tendo que especificar os conteúdos, né? Para cada, né, passo é importante que os alunos saibam os pontos essenciais, né, e as prioridades daquele desenvolvimento de aprendizagem, até que ele chegue na comunicação das regras, né? Então, ou seja, o que pode ou não pode ser feito, né? Como, né, os estudantes eles podem adquirir aqueles pontos ou que forma que ele vai avançar no jogo. Eu tenho que explicar isso para ele. E aí, por fim, depois, né, desses passos aonde nós escolhemos os temas, criamos as missões e definimos os cenários, especificamos os conteúdos que nós iríamos trabalhar, criamos as regras, né? Agora é o momento de aplicar o jogo. Então, ou seja, nessa fase o professor ele vai compilar os resultados, né, em forma de dicas e disponibilizar aos estudantes, fornecendo feedback para ele durante a execução. E fazendo esse trajeto, né, a gente verifica que a gamificação, né, ela está ali, né, fazendo com que a pessoa fique motivada e engajada com aquela tarefa. Então, por exemplo, se eu coloco uma dificuldade muito intensa, eu gero ansiedade. Se eu não coloco dificuldade alguma, eu gero tédio. Então, eu tenho que ter um equilíbrio. Por isso que é muito importante, na hora de criar uma gamificação, eu começar com tarefas que ele consiga cumprir facilmente. E eu vá aumentando essa dificuldade de forma constante. Porque se ele consegue, ele vai querer avançar. Se eu já começo dando uma tarefa muito difícil para ele, ele não vai conseguir seguir o caminho. E aí acaba comprometendo toda a dinâmica. Pensando nessa situação, então, né, e todos esses conceitos, eu criei junto para os meus alunos a caça ao tesouro, né, da anatomia do sistema digestório. Então, né, quando a gente pensava, né, nessa caça ao tesouro, né, da anatomia do sistema digestório, eu tinha ali com eles, né, a aplicação daqueles conceitos que a gente trabalhou anteriormente. Então, por exemplo, o que eu fiz? Né? Eu estipulei metas, regras e sistema de feedback, né? E o que eu pensei assim? A participação tem que ser voluntária. E aí eu tenho que gerar um clima para essa caça ao tesouro. E aí, para fazer isso, eu fui para um planejamento. E nesse planejamento, né, eu tive que decidir com meus alunos o que eu queria, né, naquela tarefa. Então, a partir de agora, eu vou falar da dinâmica que foi realizada e como que eu desenvolvi essa dinâmica de caça ao tesouro dentro da sala de aula, ou melhor, dentro do campus universitário. Eu tracei um objetivo nesse meu planejamento. E esse meu planejamento, né, que eu coloquei como objetivo para eles, né, além do conhecimento técnico, o que mais eu queria desenvolver? Quais competências ou habilidades eu queria trabalhar mais com esses estudantes? E aí veio na cabeça, será que o meu estudante, ele conhece o campus onde ele estuda? E aí eu não sabia, porque a turma que eu pego geralmente é de primeiro ou segundo semestre, né? Tem alunos que muitas vezes você falava para ele, tem que pegar um livro físico para trazer, né, para a aula de anatomia. Ele não sabia onde era a biblioteca. Ele vem e traz um atestado para a gente, eu falo para eles, tem que ser no protocolo, né? E se não der certo, vá na central do estudante. Ele não sabia onde era a central do estudante. Eu falei, poxa, por que não utilizar, então, esse momento para trabalhar, além do conhecimento técnico, né, outros tipos de habilidades? Aí, eu, né, observando que muitas vezes esse estudante não conhece o campus onde ele estuda, nesse caso que está apresentando para vocês, né, é um campus da Unimat, não é onde eu trabalho, né, mas é só para vocês entenderem, olha o tamanho do campus. Imagina só eu esperar que esse estudante ele conheça toda essa universidade. Muitas vezes isso não é a realidade. Então, o que eu falei assim? Poxa, vou colocar para a gente aí
né, a oportunidade dele transitar pela universidade, né, que é o jogo de caça e tesouro, e os locais onde eu vou colocar as dicas, né, que eles sejam locais chaves para onde ele vai precisar algum dia, né, estar sendo deslocado para lá. Então, né, pensando nessa premissa que eu queria trabalhar conceitos teóricos, né, e também o conhecimento do campus universitário, né, eu falei assim, agora é a hora de eu começar a juntar, né, já tenho as metas, o objetivo, né, que é ele conhecer o que é o sistema digestório e também conhecer o campus universitário. Então, né, que ferramenta eu tenho para utilizar para fazer isso? Eu falei assim, poxa, eu vou utilizar a ferramenta que na universidade, né, eu tenho fácil acesso. E eu optei por utilizar, né, o Google Forms, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o porquê que eu escolhi o Google Forms, tá? Pensando então, né, nessa questão da escolha, né, do Google Forms, eu vou projetar aqui para vocês, né, uma tabelinha que eu criei para poder, né, mostrar o que, que eu fiz nesse Google Forms com os meus estudantes, né? Estou abrindo aqui só, porque eu já vou mostrar a ferramenta em si que eu utilizei. Tá? Vou projetar aqui para vocês. Está aparecendo para todos aí um Forms, um formulário? Sim? Beleza. Então, ó, eu vou colocar ele como se eu estivesse montando esse Google Forms, tá? Primeiramente, eu defini que a minha estratégia seria utilizar, né, o campus universitário em locais específicos para que o aluno pudesse conhecer o campus universitário e, ao mesmo tempo, trabalhar conceitos de anatomia voltado para o sistema digestório. Então, eu utilizei o Google Forms, que era uma ferramenta que a instituição me permitiria utilizar, né, tendo em vista que ela tem, né, um contrato com a Google, mas ele é uma ferramenta livre, né? Então, por exemplo, se você tem um pacote, né, no seu computador, uma conta Google, você consegue utilizar mesmo sem ser uma conta institucional. E aí, na pergunta, né, que eu iria colocando, essa ferramenta, ela me possibilita, ó, a direcionar onde o indivíduo ele deveria clicar, né, o aluno, como resposta correta. E se ele clicar, né, de maneira correta, eu consigo, né, direcioná-lo para a sessão baseando na resposta que ele deu. O que, que significa isso? Que se ele acertar, eu jogo ele para a questão aonde eu gostaria que ele fosse. Se ele errar, eu posso direcionar para outro local. Então, como o Google Forms me permite fazer isso, né, ó, vou lá, crio um Forms, coloquei intitulado como pergunta 1, coloquei como se fosse uma questão de múltipla escolha, que era o meu objetivo, tem que ser rápido, né, porque o próprio Google Forms já corrige a questão para mim. E como eu falei para vocês, eu iniciei com uma pergunta simples, que eu sei que a maioria vai acertar. E os que não acertaram é porque não fizeram a tarefa de casa que a gente vai chegar daqui a pouco, tá? Pensando, né, nessa situação, né, que eu utilizei o Google Forms, essa ferramenta, como a gente conversou, ela me permite, né, direcionar o participante para a sessão que eu quero. Então, olha aqui, ó. Se ele clicasse nessa resposta correta, que era onde eu esperaria que ele clicasse, ele vai para a seção 2. Eu até coloquei aqui, ó, acertou, miserável, que é um meme que é utilizado no público ao qual eu trabalho, né? Então, olha lá, ó, ele vai para a seção 2. Nessa seção 2, ó, aparecia para ele o feedback, né? Acertou, vocês terão que ir ao hall da anatomia.
onde tem o adesivo do coração. Lá tem o QR Code com a questão 2. E aí eu coloquei a imagem do local para eles. Então, ou seja, ele só chega nessa sessão se ele acertar a pergunta. Porque se ele errar, ele é indicado para a sessão 3. Olha lá o que tem na sessão 3. Criei uma nova sessão 3. Coloquei errou, a resposta não é essa. Clique para voltar e tentar novamente. E aí ele é direcionado para uma outra pergunta sobre o mesmo tema. Então olha que interessante, o Google Forms, ele me permite fazer isso. Criar a pergunta e com base na resposta do estudante, ele é direcionado para a sessão que eu quero direcioná-lo. Se ele acertou, eu coloco a dica do caça ao tesouro. Por exemplo, ó, a próxima dica está em tal local. É o próximo enigma. Né? Então, os enigmas do caça ao tesouro, os elementos do jogo, eu coloquei as perguntas do sistema digestório. Né? E aí, como que eu gamifiquei isso, então? Né? Ele vai ter um personagem, que é o time dele. Ele vai ter fases, que são várias questões. E ele vai ter um objetivo, que é acertar todas as questões. Né? E saber qual é o trajeto e onde está o tesouro. Né? Então, né, foram criadas no Google Form todas as tarefas que eu utilizei para essa dinâmica, por conta, né, dessa permissão que o sistema me dá, de eu direcionar para onde eu quero. Então, eu coloco numa questão de múltipla escolha aqui, se ele clicar na resposta correta, ele vai ser direcionado para a questão, né, ao qual eu esperaria. Por exemplo, vamos ver na prática isso. Né? Quando vocês olham aí, ó, pergunta 1, né? O canal alimentar se estende das quais regiões? Uma pergunta simples, né? Ah, é da rima da boca ao ânus. É a resposta que eu esperaria como correta. Se eu clico em errado, eu sou direcionado para outra seção e eu tenho que voltar nesse loop. Então, ele só vai sair daí se ele acertar a pergunta. Isso vai randomizando o tema. Mas vamos colocar lá, acertou. Então, ele clica em próximo. Aí, mostra para ele, ó, acertou, miserável, que é um meme que tinha na internet, né? E faz com que ele, né, seja direcionado para onde ele tem que ir. Mas vamos supor que ele tivesse errado. Vamos supor que ele errou. Aí aparece para ele, errou, né? E fala para ele voltar e tentar novamente. Aí outra oportunidade é dada. Lembra da gamificação? Que se ele morre na fase do jogo, eu dou outra oportunidade de fazer? Então, eu dou outra oportunidade de ele responder, né? Ler a questão novamente ou outra questão. E com isso, ele acaba sendo direcionado, né, para a próxima, e assim ele vai seguindo, né, a sequência que eu gostaria que ele seguisse. Então, né, começou, né, a nossa jornada escolhendo a ferramenta, né, ao qual eu iria fornecer para desenvolver a dinâmica. E a ferramenta escolhida, então, foi o Google Forms, pensando nessa possibilidade que ele me dá de eu direcionar, né, o meu estudante para onde, né, ele tem que ir baseado no seu acerto. Então, quando eu, né, tive a escolha, agora eu vou apresentar novamente aqui para vocês, né? Quando eu tive a escolha dessa ferramenta, primeiro porque era uma ferramenta que a universidade onde eu estou, ela utiliza como ferramenta, né, oficial, uma ferramenta institucional. Nós temos aqui o Google for Education, por exemplo, né, sendo uma das ferramentas que a nossa universidade utiliza, tá? Então, quando a gente olha para essa imagem aí, foi utilizado o Google Forms, porque é uma ferramenta, né, que eu tinha de fácil acesso, não teria custo e permitiria, né, que eu realizasse, né, o que eu gostaria ali, que era direcionar o meu estudante. Nesse processo, galera, né, eu fiz um banco de dados. Então, eu tenho um drive com todas as perguntas, ó, que eu utilizei. Tem lá, ó, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. E o que é importante? Eu tenho que criar um forms para cada pergunta. E o porquê que eu tenho que criar um forms para cada pergunta? Porque eu vou ter que gerar um QR Code para cada uma delas. Então, se eu faço tudo no mesmo forms, eu não consigo gerar os QR Codes, né? Porque eu gero um único QR Code e ele vai sempre para a mesma questão. Então, dá trabalho, né? Eu tive que fazer um forms para cada pergunta. Aqui estão algumas delas, né? Aqui tem mostrando para a gente 14, né? Mas tem
turmas que fiz com mais de 15, outra com 15. Então, vai variar de acordo com o tempo de aula, né? O que você projetou para aquela dinâmica, tá? Então, tem que ser uniformes para cada pergunta, fazendo daquela forma que eu mostrei para vocês, baseando na sessão. Se ele acertar, ele vai para a próxima dica e naquele local indicado tem o próximo QR Code. E aí, para facilitar essa minha dinâmica, eu coloquei lá nesse drive aqui, ó, morfologia, que é da turma da medicina, né, por exemplo, que foi uma das turmas que eu fiz, né, sistema digestório, coloquei lá todas as perguntas referentes a essa dinâmica. E o que é interessante? Criei tudo isso, eu vou replicando isso quando eu quiser. É uma vez só que eu crio, e depois eu posso replicar cada vez mais, né? E aí, pensando nessa situação, o meu estudante, ao responder essas questões, que eram questões de diversos tipos, tinham questões simples e aumentando a dificuldade conforme ele ia avançando, né, fazia com que ele já fosse acostumando com o tipo de questões ENAD, que é o que eu utilizo em prova. Então, eu coloco uma questão simples e depois eu ia aumentando as dificuldades baseando em questões do tipo ENAD. Então, eu fazia com que ele já tivesse acesso a um modelo de prova que eu iria aplicar. Modelo, quando eu falo de prova, é modelo da questão. Então, ele não chegaria ali de surpresa, né? Como que é a prova do professor? Ele já tinha ali uma noção. E se eu coloquei tudo dentro de um drive, né? E eu tenho várias perguntas, o que eu fiz, né? Para podermos ali organizar essa situação? Primeiro, são várias perguntas e essas perguntas, né? Elas foram criadas em uma sequência lógica. Então, a pergunta 1, ela foi baseada no meu primeiro slide de aula. Então, o que eu trabalho no meu primeiro slide? Para a pergunta 2, no segundo slide. Então, ou seja, eu fiz a sequência da minha aula baseada nas questões. Então, eles não sabiam disso, né? Então, eu fui começando sobre os conceitos iniciais e depois eu fui trabalhando a parte mais aplicada. Então, ela foi, né, sendo seguida, essa sequência, de acordo com o que eu iria trabalhar se fosse numa aula tradicional, né? Então, né, o que é muito importante, que esse passo inicial, quando a gente vai iniciar a primeira apresentação, né, o primeiro slide, vamos dizer assim, que a gente coloca para os estudantes, não é a conceitualização, o básico. Então, eu fiz uma pergunta básica. E aí eu ia aumentando as dificuldades, como se fosse a fase de um jogo mesmo. A cada vez que ele fosse passando um degrau, é uma fase mais difícil. Então, eu iria aumentando a complexidade de acordo com a sequência lógica que eu tinha pensado para a minha aula. E para facilitar isso e organizar, né, além de deixar o Drive com todas as perguntas, né, uma pergunta em cada formas, eu coloquei aqui, ó, uma listinha num documento, né, para organizar os links. Ó, então aqui, ó, local 1, começo na sala de aula, né? Eu coloquei o link da pergunta 1. Local 2, link da pergunta 2. Então, eu já deixei tudo num único documento, para que quando eu precisasse, eu já teria o documento ali de fácil acesso, né? Então, eu criei todas as perguntas individuais, porém, o link de acesso para cada uma delas eu tenho aqui nessa listinha. Então, eu tenho acesso a elas de forma mais rápida, e se eu quiser alterar alguma coisa, eu já faço isso, inclusive pelo celular. Então, qual que foi a sequência que eu coloquei para a minha dinâmica? Começaria na sala de aula, onde eu iria dar a orientação e dividir as equipes, falar sobre as regras, né, porque todo jogo ele tem que ter uma regra, definir o nome da equipe, porque isso é muito importante, né, seja no modo individual ou em grupo, a persona, né, ela é muito importante, então tenho que ter um personagem ali, o nome de uma equipe, acho que isso valoriza, né, quando você gamifica algo. E aí depois eu fui colocando assim, ó, saindo da sala de aula, se ele acertar essa questão 1, ele vai ser direcionado para a questão 2, que vai estar no hall, né, do Centro de Estudos de Anatomia, onde eu tenho o adesivo do coração, que foi o que eu mostrei para vocês. Se ele acertar a questão 2, ele vai ser direcionado para o hall de anatomia, onde eu tenho a homenagem do professor Ercílio. E o porquê que esses locais foram escolhidos, pessoal? Não foi à toa. O adesivo do coração é o centro, né, aonde nós temos a oração do cadáver desconhecido, né, que é onde a gente faz o trabalho com eles sobre a conscientização do respeito e humanização com os corpos doados para estudo. Depois que ele sai de lá, né, ele vai ter contato com um local onde a gente fez uma homenagem ao professor que fundou o nosso setor.
Então, a gente demonstra valorização das pessoas que ajudaram a criar o que nós temos hoje, para que todo mundo conheça essa história. Saindo de lá, eles foram para o elevador do prédio 14. Por que elevador, Cristiano? Porque eu aproveito para trabalhar com eles a importância da acessibilidade, porque para chegar até lá, eles sobem um monte de escada, né? Se eles não forem para o elevador, eu falo, poxa, professor, cansei de subir escada. Então lá eu falo assim, imagina só, você como paciente que tem uma dificuldade de acessibilidade. Se você que tem a organização do seu corpo de forma típica e normal, cansou, imagina para uma pessoa que estava ali, né, precisando de uma acessibilidade e a gente não oportunizou para ela. Então aí eu já falo, quando você vê uma faixa, então, indicando que é uma vaga para deficiente, uma pessoa com deficiência, né, no caso, ou uma vaga de idoso, não pare, né? Então a acessibilidade, né, foi trabalhada também na escolha desse local. Laboratório de Informática do Prédio 5, por que eles foram para lá? Por que eu escolhi esse local? Porque é lá que eles iriam fazer a prova deles. Então, muita gente não sabia onde era o laboratório de informática, eu já fiz com que eles fossem para lá. Mas, Cristiano, como que a gente vai chegar nos locais? Foi essa pergunta que os alunos fizeram. Aí eu falei assim, conversando. Então, eu fiz com que eles tivessem interação com o pessoal da zeladoria, da segurança, né, de todos os setores onde eles iriam passar, porque eles teriam que conversar. E aí, a gente verifica que aquela socialização que a pandemia, né, nos fez perder um pouco, comecei a trabalhar ela ali também, né? Coloquei alguns pontos importantes e, por fim, o final, né, eu escolhi a clínica, né, de psicologia, né, que é a clínica escola, onde ela dá atendimento psicológico para cuidar da saúde mental dos estudantes. Muitos não sabiam que tinham esse serviço na universidade. E aí, eu levei eles para esse local. Então, olha que interessante, eu fui colocando eles em pontos específicos, coloquei ali na biblioteca, coloquei o QR Code em frente à central do aluno, coloquei o QR Code, né, no corredor da coordenação de curso. Então, coloquei QR Code em diversos locais, né, para que ele pudesse ter acesso posteriormente, caso ele tivesse necessidade, já sabia onde era. Então, né, não foi só teoria que foi trabalhado nessa dinâmica. E aí, né, depois que eu elaborei a construção, né, dessa dinâmica, organização do formulário, né, coloquei para a gente numa listagem, né, como estaria organizada. Eu comecei a colar. Então, daquele link do Google Forms que eu gerei e coloquei naquela listinha, né, eu fui colando nos locais específicos. Aqui é o elevador que eu comentei com vocês, né. E aí, né, eu fui espalhando de acordo com as ordens que eu tinha colocado, né, na minha tabelinha. Fui colando, né, essa tabelinha, né, de forma bem, né, como que eu posso dizer para vocês, síncrona, né, para que eu pudesse entender onde as imagens estavam. Então, como eu falei para vocês, olha lá, o coração, né, da anatomia, seguindo o trajeto aqui, é o serviço de psicologia escola. E o que é interessante? Olha no QR Code. Eu coloquei o meu nome, que aqui está um pouquinho embaçado, que foi tirado de longe essa foto, né? E o QR Code que eu iria direcioná-los para a pergunta 15, por exemplo. E o porquê que eu coloquei o meu nome? Para que nenhuma pessoa passe e retire, porque senão me quebra a dinâmica inteira, né? Então eu avisei o setor de segurança da universidade, a coordenação de curso, que teria essa aula dinâmica, né? Então a segurança não deixaria ninguém retirar, porque senão às vezes até o próprio segurança não entende o porquê que está o QR Code lá, pensa que é alguma outra coisa e tira. Então eu notifiquei os setores responsáveis, coloquei meu nome, então eu passei colando e depois eu passei retirando esse material, né? Então nós temos aí, né, um cuidado que é muito importante, avisar os setores aonde eu vou estar colocando esse material. Porque eu vejo o aluno correndo para lá e para cá, ele não sabe se é um atentado, ele não sabe se alguém está passando mal, ele não sabe o que é. Então é importante que esses setores estejam cientes, né? Eu tomo esse cuidado, tá? Então eu espalhei os QR Code e, ó, nessa última imagem eu coloquei aqui, ó, tire uma foto desta folha para comprovar que você passou aqui. E aí depois eu vou mostrar as regras para vocês, né? O aluno ele tinha que chegar nesse local e tirar uma selfie com o grupo, porque aí comprovaria que ele realmente passou por todas as perguntas. E olha que legal, né? Eles chegariam ao local,
tirava uma selfie de cada equipe, né? E aí, todas as equipes, você percebe a cara de animação, né? A galera correndo, buscando, você verifica a motivação aí que a gamificação está provocando, né? E o desafio, o engajamento, olha lá, ó, um monte de gente, né? Um contra o outro, mas ao mesmo tempo ali partilhando da mesma atividade, né? E o mesmo objetivo. Então, cada um no seu modo, expressando como está sendo para eles, né? Então, é muito importante que você faça isso, porque é um engajamento que a gente busca também intrínseco, porque a pessoa ela gosta de participar e ela gosta de se sentir parte da apresentação, da dinâmica. Então, com as fotos deles, eles acabam, né, achando interessante. E detalhe, quero salientar que as fotos que estão sendo expostas aqui foram pedidas autorizações, tá? Eu falei para eles que eu ia apresentar nessa conversa com vocês hoje. E, né, que é bastante interessante, é que como que eu dei início às atividades? Então, como que deu a bandeirada? Foi chegar na sala de aula e falar que ia ter dinâmica? Não. Eu pensei, lembra daquele planejamento? Né? Eu pensei assim, como que eu vou planejar tudo isso? Como que eu vou organizar? Né? Tudo começou uma semana antes. Então, por exemplo, eu tinha aula com eles na quinta-feira. Né? Uma quinta-feira antes é onde eu estava em sala de aulas com eles e fiz com que eles participassem, né, dessa escolha. Então, dei uma oportunidade que eles escolhessem uma aula tradicional ou uma aula em grupo dinâmica, né? E eles poderiam escolher. Lembra da participação, né, que a pessoa, né, ela participando da escolha faria, né, um sentido na andragogia, né? E na gamificação a participação voluntária conta muito. Então, eu usei princípios da andragogia, que eu fiz com que ele entendesse, participasse do processo, né? E que ele participasse voluntariamente. Se a equipe falasse, né, todo mundo falasse que não queria, eu não ia fazer aula desse jeito. Mas, né, 98%, né, tem alguns que optaram, ficaram quietinhos, né? Então eu entendo que estava optando por outra forma, mas 98% dos estudantes falaram que queriam uma aula diferente. E aí eu fiz um contrato pedagógico com eles, como eu sempre faço, né? Uma promessa de dedinho, né? Então eu falei para eles assim, ó, já que eu vou fazer uma aula diferente para vocês, então vocês vão prometer para mim que vocês vão seguir as orientações que eu vou colocar. Vocês prometem de dedinho, né? Prometo, professor, a gente promete de dedinho que vai fazer então o que você pedir. Então nós colocamos para eles o estudo autônomo, né? E aí nesse estudo autônomo eu falei para eles assim, ó, vocês vão prometer de dedinho para mim que vocês irão estudar, né, o que eu pedi, né, para que a gente consiga fazer a dinâmica de forma mais assertiva. Então é muito importante que nessas orientações a gente fale para o estudante o que a gente precisa dele. Né? Porque senão, se a gente fala assim, estuda em sistema digestório, fica vago. O livro de anatomia, ele é para anatomista. Ele não é para, né, um livro para estudante de anatomia. Então, eu tenho que direcionar o que eu quero. Então, o que eu fiz? No ambiente virtual, que é a nossa sala virtual, nós temos aqui, né, um local, que nem aqui, ó, Morfologia 2, onde nós temos o conteúdo, né, que nós trabalharemos na Morfologia 2, nesse caso a turma da medicina, por exemplo, e aí aparece para mim aqui vários tópicos, e onde eu tenho várias, né, apresentações para os estudantes. Aí eu vou lá, ó, na semana que eu tinha acordado com eles, nesse caso eu coloquei a semana mais recente, que inclusive essa semana eu fiz uma tarefa com eles, cliquei na semana, né, de 13 e 15 do 5, e aí aqui, na nossa universidade, nós temos 3 momentos. Opa! Nós temos 3 momentos, né? Como vai voltar aqui para vocês. Nós temos o momento conectar, desenvolver e praticar, tá? E aí, o que seria esse movimento conectar, desenvolver e praticar? Esse movimento conectar, desenvolver e praticar, né, é uma trilha institucional. Conectar e se conecta com o tema. Desenvolver, ele está desenvolvendo o tema durante a aula. E o praticar é o que ele pega o que ele utilizou durante esse desenvolvimento e começa a praticar a temática, tá? Então, no conectar, eu coloquei para eles um material, né? Que nesse caso era uma palavra cruzada, tá? Então, eu tinha uma palavrinha cruzada de sistema digestório, e lembrando que eles nunca tiveram conteúdo, tá? Soltei a palavrinha cruzada utilizando esse site, né?
E aí ele faz online, ele pode fazer pelo celular, pelo computador, e vai trabalhando os temas da aula. Pode ver que é uma palavra cruzada de sistema digestório. Então tem várias perguntinhas que direcionam o estudo deles, né? Então, né, nessa brincadeira aí, o que ele faz? Né? Nessa brincadeira ele acaba promovendo para a gente, né, a utilização das palavras cruzadas para treinar os conteúdos, e ele clica na palavrinha, ó, e ele responde, tá? Então, nesse 1, ó, tá lá como a parte do pâncreas circundada pelo duodeno, né? Esta fica à direita dos vasos mesentéricos. Qual é? Ah, é a cabeça do pâncreas. Então, ele vai respondendo todos para treinar o conteúdo. Então, ou seja, ele tem uma semana para ir trabalhando o conteúdo. Uma das ofertas que eu dei foi realizar a palavra cruzada. E no desenvolvimento do tema, eu coloquei para eles como a dinâmica, né, poderia acontecer e qual a base que eu gostaria que eles realizassem. Coloquei uma videoaula para ele se conectar com o tema. Então, eu tenho uma videoaula introdutória, tá? Não é sobre o assunto inteiro, mas é uma videoaula introdutória sobre o sistema digestório. E aí, ele assiste essa videoaula, soma com a palavra cruzada, e eu peço para que ele leia as páginas 94 a 109 do e-book. Esse é um livro, né, institucional, tá? De anatomia. E aí, lá tem os tópicos que eu falei para eles que eu precisaria que eles fossem buscar na literatura. Então, né, é uma ferramenta institucional, né? Nós temos esse e-book, mas, por exemplo, eu já utilizei muitas vezes e utilizo os livros clássicos de anatomia. Aí eu coloco os tópicos do livro que eu gostaria que ele estudasse, né? E aí, depois que ele leu, né, eu deixei também para ele praticar, né, uma videoaula de conteúdo prático. Ou seja, eu ofereci uma leitura, eu ofereci uma videoaula, eu ofereci um monte de coisa que ele pudesse escolher qual que ele queria se preparar, tá? E aí, então, por exemplo, ele vai verificar o que é mais palatável para ele. Ou ele pode ver tudo também. Então, eu direciono. Então, isso é muito importante. O direcionamento, né, do estudo deles. Não adianta eu pegar e soltar esse estudante sem ele saber o que ele vai ter que fazer. Assim, nós partimos, então, para o grande dia, né, que era o dia do evento. Levei todo mundo para a sala de aula, e lá na sala de aula, como a gente verificou que um princípio da gamificação são regras, eu coloquei para eles ali as regras do jogo. Nessas turmas, eu falei para eles, né, que o grupo ele teria que ser de 4 ou 3 estudantes, né, de 3 a 4. Poderia colocar maior grupo? Poderia. Isso vai depender do número da turma, tá, gente? Então, isso é escolha de acordo com a dinâmica que a gente pode executar. Falei para eles, como a gente conversou já, ó, que eles deveriam fotografar a folha em cada local que tiver o QR Code e trazer para a sala no final, para provar que ele passou por lá, né? Falei para eles realizarem a atividade de forma assertiva. O que seria isso? Pô, vocês estudaram, né? Então vamos lá, vamos fazer de uma forma séria, né? Não precisa ficar chutando, vamos tentar, né? Na medida do possível tentaram fazer, né? E uma outra coisa, como é uma pergunta que todo mundo ia para o mesmo local, né? Randomizava ali, mas né, o pessoal ia para o mesmo local, o que a gente fez, né? Nós colocamos ali a proposta deles despistarem os adversários deles. Então, para eles irem por outros locais para confundir. Então, eles fizeram isso muito bem, foi bem legal. E o prêmio, né, a gente fala que o grupo que chegasse em menos tempo era o grupo vencedor. E eu não dei ponto, tá, gente? O que eu dei para eles foi um chocolate, né? Porque aí é um prêmio que eu falei para eles assim, ó, né? Ó, vou dar um prêmio para vocês que é um chocolate. Já falo para vocês que não é ponto. Então ele já está ciente desde o começo que não é ponto, não é nada, é um chocolate. Mas você percebe que a premiação aí é o de menos, eles se engajam mesmo com, né, a proposta pedagógica aí. E o que é legal também, né? Olha lá, então fomos para a sala de aula, né? Conforme a gente conversou, apresentei as regras. Aqui, né, eu estou com uma turma pequena, né? Olha lá, a pergunta, né, projetada, ela começa em sala de aula, porque aí é onde eu tenho a orientação para todos. Então, uma turma, outra turma, né? Olha que legal, tipo assim, você percebe o sorriso, né, que estão querendo fazer a atividade. Tem outros ali que tá coordenando para mim, tá? Eu peguei um monitor e falei assim, ó, dá uma olhadinha aí para saber se ninguém tá colando, tá fazendo nada. Então, existe pra gente aí, né, a possibilidade
de a gente colocar mais gente na dinâmica para nos ajudar, né? Então, levamos para a sala de aula os estudantes. Lá na sala de aula, eles leram a primeira pergunta e de lá eles eram direcionados para, né, a segunda, a terceira e assim sucessivamente, né? Opa! Só um momento que deu uma travada aqui. O senhor está passando os slides? Ainda está nas palavras cruzadas na apresentação. Opa! Pra mim tá Verdade. normal, professor. Eu acho que deve ser a internet dele, talvez. A internet tá, dele? Para você está agora está no grande dia? Sim. Sim? Então vai passando aí, professor. É só Pra para mim conferir. também tá normal. Ah, então perfeito. Muito obrigado, viu, galera, pelo feedback. Obrigado aí, Vinícius, por alertar também. Então, né, muito obrigado, galera. E aí, né, dando sequência aí nessa questão, então, né, colocamos para os estudantes, né, a pergunta na sala de aula. E a partir daí, pessoal, né, eles foram seguindo. E detalhe, lembra do feedback, que ele é muito importante? Então, a pergunta, o Forms, ele já me permitiria dar o feedback para o estudante. Então, se ele errou, ele tinha feedback o porquê que ele errou. Então, eu colocaria já nessas formações das perguntas os feedbacks que eu esperaria, né? Seja um feedback, né, falando sobre ele, o acerto dele ou sobre o erro, né? E fomos colocando, né, a parte para a gente aí relacionado, né, a gamificação. Nisso, nós começamos em sala de aula, eles responderam, andaram por todos os locais que foi elencado para que eles fizessem e voltaram para a sala de aula. Então, a última pergunta falava para eles assim, ó, o seu tesouro está em sala de aula, né, de uma forma enigmática, né, para que eles pudessem ter a essência realmente da proposta ali, né, e eles foram direcionados para a sala de aula. E lá na sala de aula, eu fiz o fechamento da dinâmica. Eu expliquei para eles o porquê que eu escolhi cada local, falei da importância de cada local para eles, então reforcei, eu falei assim, ó, se você precisar algum dia de tal material, de tal atendimento psicológico, para, né, cuidar da sua saúde mental, lá na clínica escola eles atendem, na clínica de físio eles dão suporte para vocês, na clínica da odonto também, no hospital universitário, fui mostrando para eles os locais, né, e pensando nessa situação, o que eu fiz também? Lembra dos slides que eu falei que as questões que eu elaborei foi elaborada pelos slides, que eu segui a sequência dos slides, né? No outro dia ou no mesmo dia, dependendo do meu calendário, né, da aula, eu fazia o fechamento mostrando os slides para eles, ou seja, como se fosse recapitulando os pontos. E aí eu verificava que eles estudaram bonitinho, que eles armazenaram o conteúdo, e aí eu fazia um checklist. Então eu fechava o assunto. Isso é muito importante, você fechar, para não deixar nenhuma pendência, né? E as pendências que você verificou que ficou, você já acerta ali. Então eu fazia esse fechamento no laboratório e na sala de aula, tá? E aí, antes de mostrar para vocês, né, esse próximo slide, eu vou colocar um slide aqui, e eu gostaria que vocês sinalizassem para mim se o som ele está saindo para vocês, tá? Deixa eu só achar aqui e já coloco. Rapidinho. Ó. Então, e por favor, se o meu som sai. Sim? Perfeito. Agora eu vou para o slide que eu quero mostrar para vocês aí, né? Então, porque vai ter som, tá? Então, agora, eu vou mostrar para vocês o resultado de uma das turmas, tá? De como que foi um videozinho, uma recapitulação de tudo que foi feito. Não está saindo, professor. Não? Deixa eu verificar aqui para vocês, então. Sem som. Deixa eu colocar aqui, vou ver se eu consigo abrir o vídeo. Tá? Eu vou abrir o vídeo aqui e eu vou partilhar o vídeo isolado, que às vezes não está conectado na internet direito. Você gosta de... Vamos lá. Essa é a questão do professor improvisar, que a gente conversa, né? Então, o professor, ele é o que mais improvisa ali. Verifiquem para mim, por favor, se agora
Vai estar saindo o som, quer ver? Você gosta de uma aula diferenciada de anatomia humana? Então vem hoje a turma da farmácia fez a caça ao tesouro relacionada ao sistema digestório. Obrigado. Se você quer diversão junto com o conteúdo, bora lá. Perfeito. Então, galera, né, a gente, né, verifica que em qualquer curso ele pode ser aplicado o elemento da gamificação, né? Vocês viram que tinha turmas menores, outras maiores, então eu fiz no curso de medicina, fiz no curso de farmácia, fiz o concurso da psicologia, né, e você verifica, né, que essa questão, né, da empolgação, da motivação, em todas as turmas a gente verificou um pouquinho disso em cada um deles, né? Então, né, quando a gente pensa, né, e a minha turma é mais difícil, tá certo, em algumas turmas vai funcionar melhor, né, ou pior, uma escolha ao qual a gente faz, né, durante a metodologia ali, né, a qual a gente está escolhendo. E a gente vai testando e primeiro, né, eu tenho que conhecer. Então é interessante, por exemplo, você fazer um questionário com a turma, né, conhecendo o perfil dos seus estudantes, né, e independente, né, da turma, a motivação intrínseca ela vai funcionar, né, de forma muito assertiva, certo? E era isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né, desta experiência, que verifique se é possível e, né, faz sentido para vocês, né, colocarem, né, para vocês isso no seu dia a dia, na sua sala de aula, né? E me coloco, né, à disposição para perguntas, né? Verifiquei aqui que tem pessoas que levantaram a mão, né? Me coloco à disposição para perguntas de vocês e também, né, para o futuro contato. Eu deixo aqui, ó, meu Instagram e o meu e-mail pessoal para que a gente possa ter esse momento de troca. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Quem levantou a mão aí, Fabiana, fique à vontade para usar a palavra, Fabiana. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns. Muito legal mesmo essa ferramenta. Eu fiquei em dúvida no seguinte sentido: como que vocês faziam? Porque todos os grupos faziam as mesmas coisas, né? Iam às mesmas perguntas. Como que você fazia para inibir um grupo de conversar com outro? Vamos supor, um grupo tem aqueles alunos que sabem mais e esse ir fazendo e a turma toda ir atrás desse. Como que você usava? Que ferramenta que você usava para impedir isso? Pro, muito obrigado aí pela pergunta. E é o seguinte, Pro, a principal ferramenta, competitividade, né? Tem aquelas pessoas que sabem mais, é um jogo, ela não vai querer perder para o outro. Então, eles, por exemplo, diferente de uma prova onde eles vão querer partilhar para que todos se saiam bem, ali, o próprio instinto competitivo já faz com que o outro estudante, né, ele não consiga, por exemplo, passar para o outro porque ele fala assim, pô, quero chegar primeiro. Então, entra naquela questão da orientação das regras. Eu falo assim, tenta despistar, porque eles vão pensar no mesmo local, né, que vocês. Então, se ele te seguir, ele vai para outra questão também. Porém, como as questões elas estavam bem distantes do nosso campus, ele é muito grande, né, uma das limitações da ferramenta era essa, né, por exemplo, assim, de estar um seguindo ao outro. Então, eu não conseguia, por exemplo, randomizar que aparecessem questões diferentes para todos ao mesmo tempo, né, porque daí perderia o sentido da sequência da aula, né. Então, essa foi uma das limitações.
Porém, né, sendo esta uma das limitações, né, o que a gente utiliza agora para rebater essa, né, limitação foi o instinto competitivo. Então, como as distâncias eram longas, né, a pessoa ela não deixava a outra ver a pergunta. Então, o que ela fazia? Ela escaneava a pergunta e saía dali para qualquer lugar. Aí, a hora que ela acertasse, ela já sabia para o local que ela tinha que ir. Então, muitas vezes foi essa estratégia que os alunos utilizaram para fugir dos outros. Então, eu usei o instinto de competição mesmo, né, que a gamificação promove. E aí, eles não deixavam um seguir o outro, né? E dá para fazer também solicitando, por exemplo, eu não fiz, né? Mas, por exemplo, na primeira pergunta, se você colocar um nome do grupo, todos os grupos têm que enviar a resposta, né? Então, todos teriam que acertar. Então, essa foi a estratégia que foi utilizada, tendo em vista as limitações da ferramenta. Perfeito, professor, muito obrigada. Agora, só uma rapidinho. A primeira pergunta, os alunos respondiam a primeira pergunta. Se errasse, voltava para a mesma pergunta ou no Google Forms tem condições de eu colocar uma outra pergunta no mesmo nível? Mas para não continuar naquela mesma pergunta que outros grupos já responderam. Dá para fazer das duas formas, prof. Você consegue fazer retornar para a pergunta anterior, né? Mas se você colocar várias sessões dentro do mesmo formulário, a cada erro ele pode ser direcionado para perguntas diferentes. Então eu posso fazer várias perguntas e redirecionar toda vez que ele erra para uma sessão diferente. Então ele nunca vai ter a mesma pergunta, tá? Eu já fiz das duas formas. Uma, eu fiz com que ele voltasse para a questão anterior, então eu tentei mostrar a repetição para que ele gravasse o conteúdo. E na outra eu tive um objetivo de dificultar um pouco mais, não mostrando a mesma questão. As duas foram escolhas muito assertivas, porque eram objetivos diferentes, né? Mas dá para fazer das duas formas. Então, a hora que eu criei o formulário, por exemplo, criei a pergunta 1, eu coloquei o comando lá. Se ele acertar, ele vai para a seção 2, que é onde está a dica. Se ele errar, ele vai para a seção 3. Aí ele volta para a mesma pergunta ou vai para outra seção. Então, eu posso fazer isso também. Então, vai depender, né, de como eu configurar. Dá para fazer isso, por exemplo, toda vez que ele errar, ele é direcionado para questões diferentes. Mas aí eu vou gastar um número enorme, né, de questões ali. Então eu posso, por exemplo, limitar a 3 questões e ele ficar randomizando dentro daquelas 3, por exemplo. Perfeito. Muito obrigada e parabéns novamente. Obrigado, professora. Tinha alguém que levantou a mão? Sinta-se à vontade aí para usar a palavra. Enquanto, né, o pessoal não usa o som, eu vou responder uma pergunta da professora Luana. Professora, muito obrigado por estar aqui, viu? Saudades. Nos encontramos no Congresso de Anatomia. Né? Muito obrigado aí pela, né, troca. Então, a professora Luana está perguntando aqui, ó, né, quanto tempo demorou entre o início da atividade em sala e o término na sala, quando os alunos retornaram? Aí vai depender do tempo que eu tinha com a turma. Por exemplo, tinha turma que eu tinha 4 horários para trabalhar. Então, eu aproveitei 3 desses horários. O último horário foi o fechamento. Então, eu fiz com uma quantidade de perguntas que eu sei que eu conseguiria estar naquele tempo. Mas uma média aí, a cada 15 questões, pensando nas distâncias onde eles iriam percorrer, né, o tamanho do campus e a dificuldade das questões, nós tínhamos uma duração de 1h10, 1h15, né, a atividade, desde o início ao retorno, pensando numa turma que eu tenho um horário reduzido, tá? Porque nós temos que ter em mente ali, por exemplo, no noturno. No noturno, os alunos, né, eles chegam atrasados por conta de van, eu tenho que pensar nessa realidade. Então, eu pegava o primeiro horário deles e deixava as equipes se formando e estudando entre eles ali para pensar nas estratégias deles. E começaria um pouquinho depois. Então, eu programei para que as perguntas, né, fossem suficientes para ocupar 1h10, 1h15. Mas, por exemplo, eu tinha a turma, né, que, por exemplo, o curso da medicina, que eu dei aula de manhã e daria aula à tarde, né, eu usei a tarde toda, praticamente, né, quase 3 períodos para que eles fizessem. Então, era uma quantidade maior de questão, né? E aí, né, eu consegui fazer uma dinâmica de quase 2 horas ali, por exemplo, tá? Mas não pode fazer tanto também, porque, assim, é cansativa para eles, porque eles andam bastante, né, sobe escada, desce escada. Então, né, uma experiência mais exitosa foi em torno de 1h15 a 1h30, no máximo, né, para cada dinâmica. Então, estruturar as perguntas para que fossem feitas dessa forma. Aí vai depender de quantas perguntas eu colocasse ali.
Professor, só para confirmar, essas questões, os grupos iam fazendo todos na mesma ordem, né? Questão 1, depois questão 2, 3, assim em diante. Exatamente. Os estudantes eles iriam fazendo na mesma ordem, né? Porém, né, por exemplo, quando um grupo respondia, ele já sumia dali do local, né? Ou pegaria e escaneava e já saía para o outro não segui-lo. Então, né, a gente acaba verificando, né, que, por exemplo, assim, o estudante, por mais que seja na mesma ordem, na mesma sequência, que foi a proposta que eu optei por utilizar, né, no caso, foi o seguinte, ele, por exemplo, ele vai passar pela sequência da minha aula mesmo, né? Porque se eu fizesse questão totalmente aleatória, aí não teria problema. Só que como eu queria que eles seguissem inconscientemente a sequência da minha aula, para mostrar o início do trato, né, do canal alimentar e o final do canal alimentar e tudo que se tem nesse meio tempo, então ele passou na sequência, sem perceber que iria fazer por isso. Né? Então foi uma escolha né, que eu fiz para que essa proposta fosse realizada dessa maneira. Posso colocar de forma aleatória? Poderia, mas, né, eu optei porque daí, por mais que a mesma questão fosse para todos, né, ou as mesmas questões fossem para todos, por exemplo, né, a hora que ele escaneava o QR Code, ele já saía do local, porque daí no meio do caminho ele respondia e sabia onde estava a outra. Então eles não ficavam tudo junto. Né? Eles ficam juntos nas duas primeiras questões, depois dali já dispersa todo mundo. E aí você verifica que existe por exemplo, o primeiro grupo fez com 1 hora, o outro, o último, 1h40, 1h30. Então existe uma diferença significativa entre eles. Né? Massa, obrigado. Eu que agradeço. Perfeito, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fico à disposição. Agradeço os feedbacks aqui, né, no chat. Eu vou pedir desculpa, não vou ler todos os feedbacks em voz alta aqui, mas já li no particular. Agradeço todos os feedbacks, tá? Esse momento de troca, e fico à disposição de vocês. Tem a rede social aí, pode me chamar lá, a gente vai trocando. Né? Verifiquei que tem pessoas aqui do Brasil, de fora do Brasil, né? Fico muito contente em tê-los aqui com a gente, né? Tenho muito gosto em tê-los, né, para a gente poder estar trocando. Vinícius, é toda a sua palavra, fica à vontade. Caso alguém... Não, foi uma aula muito boa, ótima mesmo, meu professor, compartilhando essa experiência sua como docente. Eu aqui como aluno, acredito que todo mundo também achando muito legal, seria muito proveitoso, né, se algum professor essa atitude também tornar uma aula mais divertida, mais dinâmica. Só, às vezes tem alguém que está assistindo e não abriu o chat, né? Eu mandei o link aqui de presença, então peço para todo mundo estar preenchendo, tá aqui no chat, né? Agradecer mais uma vez mesmo, professor, por essa parceria aqui com o Clube de Leitura, foi muito proveitoso mesmo, a gente pode estar repetindo outras vezes, né? O senhor tem o contato da professora Fabiana ali, de verdade mesmo, e é isso, galera, acho que é isso mesmo, foi um bom mini curso. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Me despeço aqui de vocês. Fiquem com Deus. Né? Um ótimo final de semana e um ótimo final de mini curso para todos aí. E obrigado pela oportunidade.